Estamos iniciando a nossa aula número 196 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Estamos analisando a primeira epístola aos Coríntios, 13.13, de Paulo o Apóstolo. E na aula anterior, a 195, nós estudamos a mediunidade na sua característica intuitiva. Vimos que a mediunidade nada mais é de que uma sensibilidade de ser das pessoas serem influenciadas pelos espíritos. Todas as pessoas são médiuns, umas mais, outras menos. Essa sensibilidade existe em todos, já que ela nasce com o indivíduo, é uma condição orgânica, à semelhança da inteligência e de outras habilidades intelectuais. Dizer que a mediunidade é propriedade do espiritismo é uma falácia. A mediunidade é propriedade do ser humano, porque todos seres humanos a têm em maior ou menor grau. Isso é o primeiro conceito que nós expusemos na aula anterior. O segundo foi um tipo de mediunidade em que o espírito, utilizando a cultura e os conhecimentos do médium, envia pensamentos para ele de forma a orientá-lo no texto que ele psicografa. É como se fosse um ditado, o espírito dita, baseado nos conhecimentos que o indivíduo tem, ele capta essas palavras e ele mesmo dá um sentido ao seu texto de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua cultura. Durante o processo mediúnico intuitivo, o indivíduo se mantém lúcido e sabe que está sendo atuado pelo espírito e sabe o que está escrevendo. Embora pela condição tão especial mediúnica, ele não grave o que escreveu, mas ele sabe o que está escrevendo. Esse tipo de mediunidade, em que é uma mediunidade baseada no conhecimento e na transmissão de pensamento do espírito, orientando, inspirando de uma certa forma o médium, é chamada, portanto, intuição ou mediunidade intuitiva. Nós vimos então que Paulo, ao escrever Coríntios 1, 13, provavelmente foi atuado em sua mediunidade intuitiva, e aí ele escreveu esse texto maravilhoso. Vimos também que Paulo conhecia muito as leis mosaicas, porque era doutor das leis. Inclusive, substituiu o rabino Gamaliel nas atividades junto ao Sinédrio, que era a instituição mais elevada do clero judaico. Como profundo conhecedor da lei mosaica, ele sabia que o mosaísmo propunha uma justiça maior em relação ao próximo, que é chamada tzedakah. Não havia, evidentemente, a palavra caridade entre os judeus ou hebreus, mas havia a palavra justiça. Então, eles consignavam o ato de você assistir o próximo, de ajudá-lo nas suas necessidades, nas suas carências, e, sobretudo, de prevenir, mediante um assistencialismo muito grande e uma beneficência, o sofrimento e as carências, as deficiências do próximo. Isso constituía um ato de justiça social. E, portanto, cada judeu tinha esse dever, essa obrigação perante Deus de ajudar o próximo e de praticar essa caridade. Então, era tzedakah, que é um sentido de justiça e de dever. Paulo também tinha esses conhecimentos quando edificou a sua nova teoria, a teoria da fé. Bem, esses foram os dados da aula anterior, em que Paulo foi utilizado pela sua cultura judaica para falar sobre a caridade. Embora, como nós assinalamos em aulas anteriores, ele tenha revertido, tenha retroagido nessa posição, voltando a bater na dogmática da fé, na ritualística, enfim, em tudo aquilo que foi, no último estágio, ser edificado pela Eucaristia, que é um dos sacramentos da Igreja. Bem, postas as introduções, vamos falar na caridade no cristianismo. Muito bem, o que acontece com o advento de Jesus? Jesus dá um passo à frente e explicita o amor, que é um verdadeiro mandamento.
Nunca ninguém falou sobre o amor, consignando como se fosse um mandamento, um dever, e deu tanta ênfase, tanta assertividade quanto Jesus. A grande contribuição de Jesus foi inserir o amor na dualidade justiça-dever que foi estabelecida pela Tzedakah. Porque na Tzedakah, ela, como nós dissemos, o dever para com o próximo, de ajudar o próximo, constitui um dever. Mas isso era uma forma, como nós repetimos, assistencialista. Jesus introduz o sentimento da benevolência, da bondade, da indulgência e valoriza também a substância espiritual na relação com o próximo, que com os judeus era mais, como nós dissemos, mais de superfície. Mas, embora ele valorize o amor nessa dualidade, nessa obrigação de justiça e dever, o próprio Levítico, que é um dos livros mosaicos, 19 e 18, já consignava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, em 19 e 18, Levítico já havia esse mandamento. Mas só que esse mandamento não estava sendo, eu diria, valorizado pela comunidade judaica clerical. Continuamos. Embora este seja um dos grandes mandamentos assinalados por Jesus, prevalecia, como nós falamos, a visão beneficente e assistencialista da Tzedakah. E, nesse momento, nós levantamos uma grande indagação, um grande enigma. Por que tamanho avanço que Jesus nos oferece, não foi valorizado como a fé na dogmática paulina? Porque Paulo não valorizou isso, embora tenha havido um lampejo de lucidez quando ele escreveu Coríntios 1, 13.13. A própria igreja celebra a Eucaristia, cujo rito reproduz a dogmática da fé e consagra a Eucaristia como um dos seus maiores ou mais importantes sacramentos. Então a igreja se voltou para a Eucaristia, para a dogmática da fé, para o sacrifício propiciatório de Jesus, para o holocausto de Jesus, entre aspas, para a celebração do seu corpo e do seu sangue, através desse ritual, desse cerimônio. Mas o fato é que esse sentimento, que é o mais nobre de todos para com o próximo, ele não foi valorizado. Não foi. Isso realmente não foi. Por quê? Porque nós podemos dizer que cada um segue a sua ideia, os seus princípios, né? Mas ficou isso em aberto. Né? Vamos ver a proposta de Jesus na construção da caridade, e que vai se ater a 4 princípios. Essa questão de quando Jesus diz: amai ao próximo como a vós mesmo, ou a teu próximo como a ti mesmo, é uma questão espinhosa, difícil. Eu, como professor, toda hora me deparo com a dificuldade dos alunos em assimilar esse tipo de mandamento, de não entender muito bem o que é isso, de dizer que isso é difícil. Eu vejo líderes espíritas, que se dizem espíritas, dizendo qual que o senhor diria para o seu público para melhorar essa situação. Aí o líder espírita diz: eu digo, amai uns aos outros como eu vos amei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enche a boca. Mas isso, amar o teu... E acha que falou bonito, mas traz isso para a realidade, traz isso para a prática, traz isso para a convivência do dia a dia, traz isso para o nosso interrelacionamento pessoal. Como isso é difícil, meu Deus. É tão difícil que parece, às vezes, ter o colorido de uma utopia. Então, essa boca cheia joga uma coisa, mas não joga no ar como se fosse uma nuvem, mas lá no fundo, no ponto final, não vai fazer isso, porque isso está difícil. Então, para a gente abrir mais um pouco, eu já abri em outras aulas, essa questão, nós vamos colocá-la em 4 princípios que subtende aqui a caridade. Vamos ver se você me acompanha, porque isso realmente é uma coisa muito difícil. Primeiro princípio, Mateus 28, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo bem, isso você já sabe. Segundo princípio, equivale ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Porém, em razão da dificuldade de se amar ao próximo como se mesmo, se amar o próximo como eu amo minha esposa, o cônjuge, como se amamos filhos, como se amamos netos, como se amamos amigos, como se amamos parentes. Então, eu tenho que criar um recurso, e Jesus criou também a doutrina, um recurso didático, para que isso possa ser assimilável. Senão você vai ficar no território, como dizer, da impossibilidade, da utopia. E eu não vou ficar abrindo a minha boca para dizer, te mando o grande mandamento, amai os próximos como a ti mesmo, e isso aí vai ficar flutuando, como um balão solto no ar. Então, o que acontece? Temos que criar uma didática, um recurso, para isso se tornar o quê? Execuível. O problema não é dizer amar, encher a boca, como esses médios dizem, esses espíritos aí, esse líder. Amar o próximo, pode encher a boca. O problema é executar isso. É a execução da ideia. É levá-la à prática. Não é dizer isso. Então, nós temos que trabalhar isso com toda honestidade. E vamos chegar aqui a um ponto que nós vamos tentar fazer aqui um recurso associando um versículo ao outro dentro da Bíblia, para que vocês possam realmente efetivar comigo, me acompanhar. Vamos primeiro fazer vamos fazer analogia. Vamos em Mateus 7,18. Fazer os homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Concordam? Está em Mateus 7,18. Fazer os homens tudo o que eles vos façam, pois essa é a lei e os profetas. Então já está lá. Antes de Jesus, Jesus repete, porque estava na lei e nos profetas. Quer dizer, se eu quero o bem, eu só posso desejar o bem para o outro. Se eu quero a saúde, eu só posso desejar a saúde para o outro. Porque se eu desejar o mal para o outro, eu vou desejar o mal para mim. Nesse trecho. E Lucas 6,31 diz a mesma coisa. Tratai os homens da mesma maneira que eles vos tratem. Então, se eu quero ser bem tratado, eu vou tratar o outro bem. Se eu quero ser generoso, receber uma generosidade, eu vou ser generoso com o outro. Então, o outro será o meu espelho. Se eu não fizer mal ao outro, eu também não vai ser feito mal para mim. Então, como eu quero ter a minha sobrevivência, a minha rigidez, a minha condição psicológica, espiritual sadias, eu vou fazer o melhor pelo outro, esse é o mandamento em Lucas e Mateus. Então, vamos juntar agora essa questão de tratar bem os outros como a gente quer que nos tratem, ou de fazer tudo aquilo os outros como nós queremos que nos façam, aquele lá em cima, atrás, o amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, juntou? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, para nós, que é execuível, que é razoável, que eu não preciso encher minha boca, não preciso contar histórias que não vão ser, eu diria, levadas e realizadas na prática, eu posso dizer que o amar ao próximo como a mim mesmo é igual tratar os homens como eles que nos tratem. Aí já fica mais claro. Então, tira o amar ao próximo e coloca no lugar dele o amar, o tratar os outros como que eles querem ser tratados. Então, feita essa analogia e essa substituição, vamos para o quarto princípio, a justiça divina. A justiça divina obriga ao dever de cada homem ser amado pelo próximo, o que caracteriza o direito ao próximo. Então, lá atrás, na Tzedakah, nós vimos que você ajudar o próximo a ser beneficente é um dever que você tem para com o próximo em relação a Deus. Você tem um compromisso com Deus, você é filho dele. Então, um dos compromissos que você tem com Deus, na justiça divina, é tratar todos os filhos dele bem. Desde da planta aqui, não ficar destruindo a mata, assustando os bichos, poluindo os rios, jogando aterros sanitários em lugares que antigamente tinham uma grande vida, uma grande biodiversidade, não destruindo a natureza. Então,
Tudo que é vida para nós tem representação. Tudo que é vida para nós tem dignidade. Tudo que é vida para nós deve ser respeitado. Todas as expressões de vida, porque são todas elas expressões da criação do amor de Deus. Isso não é utopia, isso é um princípio. Então, se nós temos essa consciência de amar o próximo, que agora é um dever nosso, uma obrigação para com o próximo, já não é uma misericórdia só, já não é um favor, já não vou encher minha boca com piedade, com comiseração, com solicitude. Eu vou falar e fazer isso, porque isso é um dever que me atém, e vou fazer isso com amor. Mas sem esses chiliques, não é? Esses chiliques que dão de beneficência, que vai torcendo os fatos positivos e dando a ele uma conotação de sacrifício, de renúncia, de dor, de eu ser colocado na cruz para ser atravessado por seta. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que fazer meu compromisso com Deus. E meu compromisso com Deus é assertivo, é positivo, é afirmativo. Eu tenho que ser um filho de Deus. E para eu ter a dignidade junto a Deus, eu tenho que tratar o próximo como a mim mesmo. Ora, eu não preciso mais encher essa boca toda dessas coisas, sei lá, não vou nem me estender. Então, ficamos assim. Todos os homens foram chamados pelo amor de Deus. Assim como os homens amam a Deus, eles devem igualmente amar a criação divina. Foi isso que eu disse, no seu todo e nas suas todas as expressões de vida. A criação mais elevada das criações, o que é o Filho do Homem, é o próximo. Então nós entendemos bem agora. Entendemos. Agora, o sentimento de amor talvez eu não vai ter por um sujeito que maltratou, que me traiu, que me trouxe tantas circunstâncias de conflito e de até dor moral. Eu vou perdoar ele, achando que ele é um ignorante, não vou conviver com ele, porque o Espiritismo é muito claro. Ele diz que os semelhantes buscam semelhantes, os espíritos no espaço celestial lá em cima, eles vivem pelas suas semelhanças de caracteres morais e intelectuais, né? Então, eu vou viver com as pessoas que eu me dou bem. As pessoas que não me dou bem, eu não sou obrigado a viver com ela, a conviver com ela. Isso é errado. Eu posso perdoar. Jesus até disse, perdoai a Pedro, né? Não te digo 77 vezes. Ele disse isso, mas ele não disse, Pedro, vai e convive com teus inimigos. Não, ele não disse isso. Isso é impossível. Isso aí são deturpações que se fazem na compreensão das leis divinas. Então, nós vamos caminhando assim nessa positividade, com esse amor. Aqui, eu faço o possível para ajudar os outros, quer dizer, é um ato meu. Eu estou me dando da melhor maneira para os meus alunos, eu estou querendo ser o mais honesto com eles. Eu não quero nada em troca, nada, nem a reconhecimento, nada disso não interessa. Nós temos que fazer o nosso papel, e se cada um fizer o seu, puxa, como esse mundo ia melhorar. Então, vamos fazer a síntese do que eu disse, que é o entrelaçamento daqui que eu disse. Primeiro, tem uma lei divina, que é a lei da justiça. Essa lei divina determina o quê? O direito do homem. Nós vimos que a justiça, lá, a definição de justiça, a justiça é aquela que determina o direito do homem. Tá? E o que é o direito do homem? É o que é seu, o que é dele, que é da sua propriedade, de si, moral, intelectual, material, psicologicamente falando. Então a justiça reconhece esse direito. A direito também é a integridade moral de vocês. Reconhece o direito à livre expressão do seu pensamento, que é um direito que vocês têm. A justiça reconhece a propriedade que vocês ganharam honestamente, como diz o professor Kardec, ou sem prejudicar ao próximo. Porque lá no Livro dos Espíritos é bem dito. Qual é a verdadeira propriedade? Hoje eu me lembrei melhor ainda. É aquela que é adquirida sem prejuízo ao próximo. Então é uma coisa aberta.
Que prejuízo? Moral, intelectual, material, corrupção? Não sei. Qualquer prejuízo. Então, nós temos o nosso direito adquirido em função das nossas atitudes no bem. Isso é inalienável. E a justiça consiga nesse direito. Mas é a justiça de Deus que reconhece, não é a dos homens. Então, a partir disso, a justiça reconhece o direito do homem. Um dos direitos do homem é ser amado. É interessante, né? É novo. Um dos direitos do homem é o ser amado. O homem tem o direito de ser amado. Porque isso deflui da justiça divina. Ele não foi criado para ser odiado. Deus não colocou o homem no mundo, à sua semelhança, para que ele fosse odiado, fosse destruído, fosse morto, fosse flagelado. Ele colocou o homem como a criação mais elevada de todas as suas criações para ser amado. Então, o direito do homem é ser amado. Por quem? Ora, pelos outros homens. E a caridade? Aí que nós entendemos. A caridade é o complemento dessa lei, do amor e da justiça. Ou seja, ser caridoso para com o próximo é um dever que você tem, puxando lá de ser da cá. E respeitar o direito dele, que é de ser amado. Mas, como a Tzedakah falava só em justiça, o acréscimo de Jesus, isso que nós temos que entender com toda, eu diria, com toda, de forma mais refinada possível, de forma mais sensível possível, com toda a sensibilidade. Jesus acrescentou o amor de uma forma explícita. Valorizou o amor de uma forma explícita. E colocou a expressão do amor como caridade. Desde que nós pratiquemos a caridade, nós estaremos exercendo o amor. Portanto, isso está já consagrado pelo nosso Espiritismo sobre o texto Fora da Caridade não há salvação. E Allan Kardec termina e diz: o amor e a caridade são complementos da lei da justiça, lá em cima, a justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Até este é o sentido da palavra de Jesus: amai uns aos outros como vos amei, irmãos. Quer dizer, ele aduz também, Allan Kardec reconhece que a grande forma de amar é praticar a caridade. Limpou um pouco vocês, a cabeça, tirou um pouco dos espinhos, saiu daquela crise. Como é que eu vou amar o próximo? Ficou claro agora? Vocês vão amar o próximo praticando a caridade. Desinteressada, abnegada, seja da forma que for solicitado. Então, nós vamos fechar isso aqui com esse quadrinho. Vamos lá. Caridade em Jesus. Em Jesus, a caridade é um ato de justiça divina. É um mandamento divino. Esse mandamento que Jesus que dizia, como ele era ligado a Deus, tinha a força da lei, lei divina, ele legislava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Tratai os homens da mesma maneira que queiram que eles vos tratem. Esse é um mandamento. Então, esse mandamento de amor consigne um dever. E o dever que nós assumimos é a caridade. Por outro lado, essa caridade, ela, ao ser colocada, ela contempla o direito do próximo, que é ser amado e ser bem tratado. Portanto, ao realizarmos o dever de amar o próximo e o próximo realizar o seu direito de ser amado, nós realizamos a justiça divina. Lindo. Lindo. Essa é a justiça divina. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos espirituais que estão me assistindo aqui. Muita alegria em tê-los comigo aqui nesse dia de hoje. Muita alegria. Pela presença deles, por tudo que eles fazem para me dar uma boa aula e ser bastante explícito e didático. Amanhã nos veremos, pela graça de Deus. Amém.